Hoje vou compartilhar uma história que certamente tocará seu coração. Trata-se de uma experiência de quase morte que me proporcionou um encontro direto com Deus e uma revelação surpreendente. O dia zero está se aproximando. Em abril de 2025, algo significativo acontecerá com a humanidade, e estou aqui para revelar tudo o que presenciei. Antes de prosseguir, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo, e inscreva-se no canal para não perder nenhum relato incrível como este. Agora, prepare-se para descobrir o que existe, além da vida. Minha existência em Los Angeles era como um mosaico de dias sem cor, onde a rotina e a insatisfação se entrelaçavam em uma dança monótona. Eu, Kyle Mercer, sentia-me preso em um labirinto sem saída, onde cada dia parecia uma repetição do anterior, sem que eu encontrasse sentido ou paixão pelo que fazia. O brilho dos arranha-céus contrastava intensamente com o vazio que habitava meu interior. Uma ironia amarga em uma cidade que nunca descansa. Meu trabalho em um escritório no centro era desgastante e desprovido de significado. As luzes fluorescentes, o som incessante do telefone e as conversas superficiais dos colegas criavam um ambiente que, em vez de inspirar, sufocava minha alma. Em várias ocasiões, ao final de mais um dia exaustivo, eu me perguntava: por que estou vivendo? Essas dúvidas ecoavam em minha mente enquanto eu caminhava pelas ruas de Los Angeles, observando a multidão que parecia ter um destino definido, enquanto eu me perdia em pensamentos solitários. Kyle, você parece tão distante hoje. Está tudo bem? Perguntou Evelyn Knight certa manhã, ao notar minha expressão melancólica durante uma pausa para o café. Não sei, Evelyn. Sinto como se estivesse vivendo sem propósito, como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior, respondi, tentando esconder a angústia que me consumia. Evelyn, sempre tão empática, olhou para mim com ternura e disse: talvez você precise de algo que reacenda sua chama, algo que traga um novo significado para sua vida. Apesar de ter amigos como ela, e até mesmo colegas como Damian Carter, com quem eu costumava compartilhar confidências sobre a monotonia do cotidiano, um sentimento de incompreensão e solidão me acompanhava a cada passo. Damian, certa vez, comentou durante uma dessas conversas tardias após o trabalho: Kyle, todos nós sentimos essa inquietação, esse vazio, mas às vezes é como se estivéssemos destinados a algo maior, algo que ainda não conseguimos enxergar. Essas palavras ressoavam em minha mente, mas na prática, eu me via afogado em dúvidas e inseguranças. Em casa, o silêncio também era um lembrete doloroso de que, apesar de ter uma família que me amava, eu me sentia incompreendido. As conversas com minha mãe, Sophia Mercer, eram sempre pontuadas por um carinho profundo, mas também por uma distância que eu não conseguia superar. Sua preocupação transparecia em cada palavra, mas eu não conseguia compartilhar com ela a intensidade do vazio que me consumia. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o tédio e a falta de direção. As manhãs começavam com a mesma rotina: café, trânsito caótico, reuniões intermináveis e a sensação de que o tempo estava escapando por entre meus dedos. Caminhar pelas ruas de Los Angeles à noite me proporcionava momentos de reflexão, mas também aumentava a sensação de desamparo, pois eu via os rostos apressados e as luzes que brilhavam sem realmente iluminar o caminho para a felicidade. Apesar de todas essas dificuldades, eu buscava em pequenos instantes um resquício de esperança. A voz de um amigo, um sorriso inesperado, ou mesmo a beleza sutil de um pôr do sol sobre a cidade eram os únicos lembretes de que talvez houvesse algo mais a ser descoberto. Contudo, esses momentos eram efêmeros, e o sentimento de vazio retornava com força, deixando-me cada vez mais convencido de que minha existência carecia de um verdadeiro propósito. Essa era minha realidade antes do acidente. Uma vida permeada de dúvidas, solidão e a constante busca por um significado maior. Cada dia passava como uma sombra do anterior, até que uma série de eventos inesperados estava prestes a transformar completamente essa jornada. Aquela noite parecia tão comum quanto todas as outras, mas o destino reservava um episódio que mudaria tudo. Após um longo dia no escritório, senti a necessidade de caminhar pelas ruas de Los Angeles para tentar acalmar a tempestade interna.
O ar estava frio, e as luzes da cidade pareciam sussurrar segredos sombrios. Enquanto eu seguia pela calçada, o som ritmado dos meus passos misturava-se com o murmúrio distante do tráfego. Mas naquele instante, o destino preparava uma reviravolta que eu jamais poderia prever. No cruzamento da Sunset Boulevard com a Vine Street, a atmosfera mudou subitamente. Um carro, fora de controle, avançava em alta velocidade, seus faróis lançando feixes erráticos que refletiam na calçada molhada. E, por um breve momento, fiquei paralisado, como se o tempo tivesse desacelerado de maneira surreal. Recordo-me de ouvir o barulho ensurdecedor do motor, seguido por um grito abafado que parecia ecoar em minha mente. Não. Por favor. Quase gritei para mim mesmo, mas minha voz se perdeu no turbilhão de emoções e no som ensurdecedor do impacto iminente. Num piscar de olhos, fui atingido com uma força brutal. A dor que se seguiu foi tão intensa que parecia ter surgido de uma centelha de pura agonia. Meu corpo, antes tão familiar, tornou-se um objeto sem forma, fragmentado em pedaços de sensação e desespero. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sendo dilacerada, e eu sentia que meu próprio corpo se desfazia. Enquanto a dor dominava meus sentidos, algo estranho começou a acontecer. Em meio ao caos, percebi uma sensação de distanciamento, como se estivesse observando tudo de fora, sem mais estar preso naquele invólucro frágil. Keelan, aguente firme. Você vai ficar bem. Ouvi uma voz, talvez a minha própria, ecoar em meio ao tumulto, embora as palavras perdessem qualquer sentido lógico diante do que estava acontecendo. Foi nesse momento que minha alma, de maneira indescritível, começou a se desprender do meu corpo. Eu não estava mais limitado aos contornos físicos, mas sim experimentava uma liberdade que jamais imaginara. Flutuava acima do caos, observando, com uma clareza quase etérea, os esforços dos socorristas para reanimar meu corpo sem vida. Cada movimento, cada tentativa de ressuscitação acontecia com uma precisão que parecia coreografada pelo destino. Enquanto os médicos trabalhavam freneticamente, sentia uma mistura de medo e estranhamento. A angústia de ver meu corpo inerte se mesclava com uma sensação de paz, como se a dor física tivesse sido substituída por uma calma acolhedora. Essa dualidade me fez questionar: estava realmente morrendo, ou havia algo mais além da fronteira entre a vida e a morte? Em um último vislumbre, antes de me entregar completamente à escuridão, captei fragmentos de diálogos, de gestos de desespero e esperança. Um enfermeiro, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Não podemos perder você, Keelan. Você tem tanto para viver." Essas palavras, agora distantes e ao mesmo tempo eternas, ressoavam em meu ser enquanto a percepção do meu corpo se tornava cada vez mais tênue. A separação era completa. Eu estava flutuando acima de mim mesmo, testemunhando os últimos momentos de um ciclo que se encerrava para dar lugar a algo extraordinário. A dor e o medo deram lugar a uma aceitação serena, como se aquela experiência fosse, de alguma forma, necessária para a transformação que estava por vir. No instante em que senti minha alma se desprender do corpo, uma estranha sensação de leveza tomou conta de mim. Eu estava flutuando, longe dos gritos e do caos que ainda ressoava lá embaixo. O ambiente ao meu redor gradualmente se transformava. As cores dos semáforos e as luzes da cidade se tornavam suaves manchas de luz, enquanto a agitação se dissipava em um silêncio acolhedor. Sentia como se estivesse subindo por uma escada invisível, guiado por uma força que não podia ser explicada em palavras. À medida que ascendia, cada detalhe parecia ganhar uma intensidade quase palpável. A brisa se tornava doce, acariciando meu ser com delicadeza, e a escuridão que eu esperava encontrar foi substituída por uma luz radiante e serena. O espaço se abriu, revelando um cenário que mais parecia pintado à mão. Nuvens brancas flutuavam em harmonia, entremeadas por reflexos dourados, e um brilho suave emanava de cada ponto do firmamento. Eu não sentia medo, apenas uma curiosidade profunda e uma calma que preenchia todos os recantos do meu ser. Foi nesse ambiente celestial que, de repente, vi uma figura que mudaria tudo. Ela se aproximava lentamente, envolta em um brilho intenso e com uma presença que transcendia qualquer descrição. O anjo estava vestido com longas vestes brancas que pareciam fluir como água,
e uma espada dourada brilhava em suas mãos com uma luz que rivalizava com o sol. Seus olhos, cheios de compaixão, encontraram os meus, e num instante senti que cada partícula de minha existência estava sendo banhada por um amor infinito. Quilon, finalmente nos encontramos, disse o anjo, sua voz ressoando com uma cadência que misturava força e ternura. Quem é você? Por que estou aqui? Perguntei, a voz ainda ecoando como um sussurro incrédulo diante daquela visão tão sublime. O anjo sorriu, e seu sorriso parecia dissipar todas as dúvidas e angústias que eu carregava. Eu sou o seu guardião, enviado para guiá-lo neste momento de transformação. Você está entre dois mundos, e a experiência que viveu é apenas o primeiro passo de uma. Em sua essência, desvendava os mistérios da existência. Enquanto ele discursava, senti que cada palavra funcionava como uma chave, destrancando portas internas e revelando horizontes de entendimento antes inimagináveis. O ambiente ao nosso redor parecia pulsar com uma energia sutil, e a paz era tão intensa que minhas feridas, tanto físicas quanto emocionais, pareciam cicatrizar na presença daquela entidade celestial. O anjo estendeu a mão e, com um gesto que combinava carinho e convite, guiou-me em direção a um portal cintilante que surgia diante de nós. Venha, Quilon, para um mundo além da dor e do sofrimento, um lugar onde a verdade se manifesta em sua forma mais pura, ele disse, enquanto caminhávamos juntos por entre nuvens que dançavam em ritmos silenciosos. Durante nossa ascensão, percebi que cada passo estava carregado de simbolismo. A sensação de flutuar não era apenas uma fuga, mas uma preparação para enfrentar as revelações que estavam por vir. Cada detalhe daquele ambiente divino, a luminosidade, a serenidade e a harmonia perfeita, mostravam-me que, mesmo em meio à escuridão da vida, sempre havia um caminho de luz esperando para ser descoberto. Eu, que sempre vivi na dúvida e na inquietude, agora me via envolto em um manto de esperança e redenção. As palavras do anjo ressoavam dentro de mim, dando-me forças para aceitar a transição daquele momento extraordinário. A ascensão não era apenas uma jornada física ou espiritual, mas o início de um despertar para um novo significado, onde a dor se transformaria em aprendizado e a solidão em comunhão com o universo. Ao atravessar o portal cintilante, fui levado a uma sala imensa, onde o espaço parecia esculpido em pura luz e sombra. Semelhante a um cinema celestial, neste ambiente grandioso, uma tela se materializou diante de mim, pronta para exibir a saga da minha existência. A princípio, fiquei atônito, sem acreditar que aquilo representaria todos os meus momentos, as alegrias e os erros, as vitórias e os arrependimentos. Enquanto a projeção começava, imagens de minha infância se desenrolavam suavemente. Vi-me correndo pelos jardins da casa de minha mãe, Sophia Mercer, rindo e sonhando, sem saber que o futuro reservava desafios profundos. Em seguida, a narrativa mudou para os dias de adolescência, onde, apesar de momentos de pura inocência e descoberta, também presenciei os primeiros traços de dúvida e confusão que marcariam os anos seguintes. No centro dessa tela, destacava-se a fase adulta, onde os desafios se intensificaram. Recordo-me nitidamente de uma manhã em que, ao enfrentar uma decisão importante na faculdade, optei por trapacear em uma prova. Naquele momento, a imagem se congelou, e pude ouvir uma versão mais jovem de mim mesmo, sussurrar com voz trêmula. Eu sei que isso está errado, mas não vejo outra saída. A dor e a vergonha transpareciam na minha expressão, enquanto o erro se desdobrava em consequências que afetariam não só a mim, mas também aqueles em quem confiei. Essa cena, repleta de arrependimento, foi seguida por momentos em que minha compaixão floresceu. Vi-me voluntariando em abrigos, distribuindo sorrisos e oferecendo um ombro amigo para idosos e crianças. Momentos em que minha alma parecia encontrar resquícios de luz mesmo em meio à escuridão. O anjo ao meu lado observava silenciosamente, permitindo que cada detalhe da minha vida se revelasse sem julgamento. Em um momento particularmente vívido, fui levado a reviver uma tarde passada com Damian Carter, um colega com quem compartilhava longas conversas sobre a monotonia da existência. Lembro-me das palavras dele: Quilon, há algo maior além deste ciclo repetitivo, talvez a vida esteja nos preparando para algo extraordinário.
Essas palavras, embora simples, ecoavam com um significado profundo que só agora, revisitando minhas memórias, pude compreender em sua totalidade. Cada memória era carregada de emoções intensas, como se o passado estivesse pulsando novamente em cada detalhe. As imagens fluíam rapidamente, os sorrisos sinceros de Evelyn Knight, a preocupação silenciosa de minha mãe, e os instantes de pura alegria, e ao mesmo tempo, de devastadora tristeza. Cada cena era um lembrete dos momentos em que escolhi o caminho errado, mas também das vezes em que busquei a redenção através de atos de bondade. Conforme a projeção seguia, uma sensação de profunda empatia por mim mesmo começou a emergir. Eu podia sentir cada batida do meu coração, como se estivesse ouvindo uma sinfonia que misturava os acordes do perdão e do autoconhecimento. O anjo me olhou com um olhar que transbordava compreensão e disse suavemente: cada escolha, cada erro e acerto moldaram o ser que você é hoje. A beleza até nas cicatrizes. Naquele instante, a tela revelou não apenas os momentos de glória, mas também as lições escondidas nos erros. Foi uma verdadeira jornada de autoconfronto, onde cada memória dolorida se transformava em um aprendizado que, por mais desafiador que fosse, eu me aproximava da verdadeira essência do meu ser. Ao concluir a revisão, a sala se encheu de uma luz reconfortante. As imagens se desvaneceram lentamente, deixando-me com uma sensação de alívio e uma compreensão profunda de que cada experiência, por mais amarga que fosse, tinha um propósito. Percebi que minha vida, com todas as suas falhas e momentos de compaixão, era um complexo mosaico que me preparava para a transformação que estava por vir. Quando a tela celestial se apagou, um novo portal se abriu diante de mim. Senti um puxão irresistível, como se uma força suave me chamasse para um destino além de tudo que eu conhecia. Com um anjo ao meu lado, atravessei o portal, e num piscar de olhos, fui imerso em um cenário que desafiava qualquer descrição terrena. Ao emergir do outro lado, deparei-me com um ambiente de beleza indescritível. À minha frente, estendia-se um vasto campo de grama verdejante, tão vibrante que parecia ter sido pintado com a própria essência da vida. As flores, em um caleidoscópio de cores, se abriam suavemente ao sabor de uma brisa quente e delicada, criando um tapete natural que convidava a uma caminhada serena. Eu me senti como se tivesse alcançado um paraíso perdido, onde não havia traços de dor ou sofrimento. Elon, veja só a perfeição deste lugar, sussurrou o anjo, cuja voz suave e melodiosa ecoava como uma canção de ninar. Ainda maravilhado, respondi. É como se o universo tivesse decidido revelar sua face mais generosa. Nunca imaginei que a paz pudesse ser tão palpável. Enquanto caminhava por aquele campo, cada passo parecia liberar uma nova onda de serenidade. Os raios dourados do sol tocavam minha pele com delicadeza, e cada centímetro daquele solo vibrava com uma energia vital que preenchia todos os meus sentidos. Não havia pressa nem preocupação. Tudo era harmonia e uma beleza natural que me envolvia por completo. Ao longe avistei um lago de águas cristalinas, onde a superfície brilhava como se estivesse polida com diamantes. Aproximando-me, percebi que a água não apenas refletia o céu, mas também parecia emitir uma luz suave, como se guardasse segredos antigos e sagrados. Sentei-me à beira do lago, permitindo que a tranquilidade daquele cenário invadisse cada fibra do meu ser. Enquanto absorvia o ambiente, pude ouvir o murmúrio da natureza, o farfalhar das folhas, o canto distante de aves desconhecidas e, num instante quase imperceptível, o som de risos leves e felizes. Oh, este lugar é onde a dor se dissipa e a alma se regenera, comentou o anjo, aproximando-se e sentando-se ao meu lado. Concordei, sentindo que cada palavra dele confirmava aquilo que meu coração já intuía. Ali tudo era possível. Nunca pensei que um simples passo pudesse me levar a tamanha plenitude. Sinto como se cada problema e tristeza fossem lavados pela pureza deste ambiente. A sensação de liberdade era completa. O tempo parecia suspenso, e a eternidade se revelava em cada detalhe, em cada sopro de ar. A beleza desse paraíso não estava apenas na paisagem, mas também na sensação de pertencimento que invadia meu ser. Senti que, por um breve momento, as cicatrizes da vida eram transformadas em meras marcas de um passado distante, substituídas pela promessa de um futuro repleto de luz e possibilidades.
Enquanto o sol lentamente começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, o anjo me estendeu a mão em um gesto que simbolizava tanto acolhimento quanto transição. Killian, este é um refúgio onde o amor e a paz reinam, um lembrete de que a verdadeira beleza reside na simplicidade e na pureza da existência. Através de seus olhos, pude sentir uma sabedoria ancestral, uma compreensão de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o universo sempre reserva um caminho para a redenção. Nesse ambiente idílico, percebi que a jornada até o paraíso não era o fim, mas sim, uma preparação para uma nova etapa. Eu estava começando a entender que a transformação interior e a reconexão com a essência da vida eram os verdadeiros presentes que essa experiência me oferecia. Cada detalhe, cada cor e cada som daquele lugar serviam de lembrete de que, por mais árdua que fosse a caminhada na Terra, havia sempre um caminho de volta à luz, um lugar onde a alma podia repousar e se curar. Enquanto a paisagem paradisíaca se dissipava suavemente diante de mim, fui levado a um ambiente que parecia transcender qualquer ideia de beleza que já conhecera. Caminhando ao lado do anjo, senti meus sentidos se aguçarem, como se cada partícula ao redor carregasse um significado divino. De repente a atmosfera mudou, e o cenário se transformou numa clareira de luz intensa, onde o tempo parecia parar e a realidade se desdobrava em camadas de pura energia. No coração daquela clareira, uma figura majestosa começou a tomar forma, vestida com uma túnica branca e reluzente, refletindo as cores de um arco-íris etéreo. Enquanto uma coroa dourada repousava sobre sua cabeça, irradiando um brilho sereno. Meu coração disparou, mas, simultaneamente, uma sensação de paz indescritível me envolveu. Eu sabia, com uma certeza que transcendia a razão, que estava diante de Deus. Killian, eu estou aqui! A voz ecoou, profunda e suave, ressoando diretamente em minha alma. É você. Gaguejei, ainda sem acreditar que aquela presença tão imensa era real. A figura se aproximou, emanando uma aura de sabedoria e compaixão. Seus olhos, cheios de um amor que parecia abranger toda a existência, encontraram os meus, com uma ternura que dissipava qualquer vestígio de medo. Meu filho, disse, com uma voz que carregava o peso e a leveza de todos os universos, você foi escolhido para ver a verdade que muitos temem encarar. Cada experiência, cada erro e cada triunfo o trouxeram até este momento de revelação. Enquanto essas palavras se desenrolavam, senti como se cada fibra do meu ser estivesse absorvendo uma energia reconfortante e transformadora. O ambiente tornou-se um palco onde o divino encontrava o humano, onde minhas dúvidas e medos foram substituídos por uma clareza luminosa. As cores ao meu redor intensificaram-se, e uma luz dourada, que parecia ter vida própria, envolveu ambos, como se unisse o céu e a terra naquele instante sagrado. Você carrega em si a capacidade de transformar não apenas sua própria vida, mas a de muitos outros, continuou Deus, enquanto uma suave brisa fazia dançar os fios da minha existência. Cada ação, por menor que pareça, reverbera pelo universo e toca almas distantes. Entenda que não há insignificância na sua jornada, mesmo nos momentos de fraqueza. Em meio a essa conversa transcendental, senti que minhas cicatrizes, tanto emocionais quanto físicas, estavam se dissolvendo, substituídas por um profundo entendimento de que todas as adversidades haviam sido necessárias para me moldar. A presença divina parecia sussurrar segredos antigos, histórias de redenção, e a promessa de um futuro onde o amor incondicional seria a maior das forças. Veja, Killian, disse Deus com um sorriso que acalmava o próprio tempo. O universo é vasto, e cada estrela guarda um fragmento de sabedoria. Você foi colocado aqui não por acaso, mas para ser um canal de luz, um farol, que ajudará outros a encontrar o caminho mesmo nas trevas mais densas. Eu sinto uma paz que nunca conheci. Respondi, quase emocionado com a intensidade daquele encontro. Mas, ao mesmo tempo, é difícil aceitar que tudo o que vivi, todas as dores e erros, tinham um propósito maior. Deus inclinou-se ligeiramente, como se quisesse que cada palavra se instalasse profundamente em meu ser.
Desde os momentos de maior escuridão até os de luz fulgurante, compõe o grande mosaico da vida. Ai, você, Quilon, é uma peça vital nesta obra divina. Por instantes que pareceram eternos, ficamos ali, imersos em um diálogo silencioso, onde cada batida do meu coração vibrava em harmonia com os ensinamentos que recebia. Senti que o encontro não era apenas uma revelação para mim, mas uma transferência de conhecimento, uma semente plantada para florescer em futuras jornadas. Ainda imerso na aura divina daquele encontro, enquanto as palavras de Deus ressoavam em meu ser, senti uma mudança na atmosfera. A clareira de luz se expandia, e ao redor, uma energia vibrante anunciava algo de extraordinário. Deus, com seu olhar profundo e cheio de mistério, inclinou-se levemente para mim, como se quisesse compartilhar um segredo guardado há eras. Quilon, preste atenção! Disse Deus com uma voz suave, porém firme. Há um ciclo que se aproxima, um renascimento espiritual que transformará o destino da humanidade. Minhas emoções se misturavam. Por um lado, havia uma inquietação natural diante do desconhecido, mas por outro, uma curiosidade intensa e um anseio por compreender o significado daquele novo tempo. Em meio a esse turbilhão de sentimentos, uma imagem começou a se formar diante de meus olhos. O calendário celestial marcava uma data, abril de 2025, um ponto crucial chamado Dia Zero da Nova Era. Dia Zero? Dia Zero? Perguntei, com a voz trêmula e cheia de expectativa. Sim, meu filho, respondeu Deus. No Dia Zero, um portal de luz se abrirá, conectando todos os seres a uma nova consciência. Este é o momento em que a humanidade terá a oportunidade de se purificar, elevar e abraçar uma verdade que transcende a matéria. Enquanto falava, vi ao longe uma projeção de luz pulsante que parecia anunciar o início dessa era. Cada pulsação carregava uma mensagem de transformação e esperança. Deus continuou. Esse ciclo não é destrutivo, mas sim um renascimento, uma renovação espiritual que restabelecerá o equilíbrio perdido. Aqueles que estiverem preparados, tendo nutrido a chama da fé e da compaixão, serão recompensados com uma conexão mais profunda com o divino. A revelação se desdobrava como uma tapeçaria intricada e bela. Senti que cada palavra estava impressa em meu coração, despertando um sentimento de responsabilidade e, simultaneamente, uma profunda gratidão por ter sido escolhido para presenciar este grande evento. Mas como posso me preparar para algo tão grandioso? Perguntei, ansioso por compreender a importância desse chamado universal. A preparação, Quilon, não é algo que se possa forçar. É o desabrochar natural do espírito. Uma jornada de autoconhecimento e amor incondicional. A transformação global que se aproxima reflete as mudanças internas que cada ser deve experimentar, explicou Deus. Sua voz era como um farol na escuridão. A imagem do portal de luz se intensificava, revelando figuras luminosas que se moviam em perfeita harmonia, representando almas despertas e conectadas. Esse espetáculo celestial simbolizava a união de todos os seres, independentemente de suas crenças ou origens, em um único propósito: evoluir e abraçar uma nova era de consciência. Senti que o universo inteiro conspirava para essa transformação, destacou Deus. Muitos estarão alheios a essa mudança, cegos pelas ilusões do mundo material, mas aqueles que ouvirem o chamado e se abrirem para a verdade serão os arautos deste novo tempo. No Dia Zero, o amor e a sabedoria prevalecerão, e você, Quilon, terá um papel crucial nessa transição. Enquanto absorvia essas palavras, senti como se uma semente de esperança fosse plantada em meu interior, pronta para florescer na nova era que se aproximava. A revelação do Dia Zero não apenas esclarecia o meu propósito, mas também indicava que cada pequena ação, cada gesto de bondade, tinha o poder de transformar o mundo. Nesse momento, a clareira foi inundada por uma luz radiante, que parecia unir céu e terra, e eu soube que estava testemunhando o prenúncio de um renascimento global. Uma era onde o divino se faria presente em cada coração, marcando o início de uma nova jornada para toda a humanidade. Após a revelação do novo ciclo e a promessa do Dia Zero, a atmosfera ao meu redor começou a se transformar novamente. Como se o universo quisesse me conduzir a um último e profundo capítulo dessa jornada.
Fui guiado pelo anjo, que agora me conduzia com uma serenidade ainda maior, até um magnífico edifício que se erguia diante de mim, imponente e repleto de uma aura de mistério. Era a Biblioteca Celestial, um templo de conhecimento eterno que continha, em suas estantes infinitas, os segredos de todas as eras. Ao adentrar esse santuário de luz e sabedoria, senti que cada passo era um mergulho em um oceano de história e revelações. As paredes eram revestidas de mármore cintilante, e os detalhes arquitetônicos pareciam ter sido esculpidos por mãos divinas, refletindo a harmonia entre o céu e a terra. Ao meu redor, milhares de livros repousavam em prateleiras que se estendiam até onde a visão alcançava. Cada volume irradiava uma energia própria, como se carregasse dentro de si as experiências e lições de incontáveis vidas. Quilon, cada um desses livros guarda a essência de uma história, um aprendizado que o universo decidiu registrar para a eternidade, comentou o anjo, enquanto caminhávamos por entre as estantes. Sua voz soava como um sussurro ancestral, repleto de reverência e mistério. Ao aproximar-me de uma das prateleiras, meus dedos tremeram de emoção ao tocar um livro que parecia pulsar com vida própria. Ao abri-lo, fiquei surpreso ao ver que nele estava registrada toda a minha existência. Desde os primeiros passos da minha infância, até os momentos mais intensos da minha jornada. Cada detalhe estava meticulosamente descrito, e as emoções, as escolhas e os encontros passados se apresentavam em letras douradas que brilhavam suavemente à luz tênue do ambiente. É a sua história, Quilon, disse o anjo, com um sorriso, enquanto eu folheava as páginas com uma mistura de surpresa e melancolia. Aqui reside o conhecimento de quem você foi e de quem pode se tornar. Cada capítulo, cada erro e cada triunfo tem um propósito maior. Em um canto mais reservado da biblioteca, encontrei outro tomo singular. Ao abri-lo, fui envolvido por uma sinfonia de notas e acordes que contava a história da música de toda a Terra. Aquele livro parecia ser uma partitura universal, onde cada melodia e cada silêncio se combinavam para formar a trilha sonora da existência humana. Eu fiquei maravilhado com a ideia de que, assim como a minha vida, a música era uma expressão do divino, capaz de tocar almas e transformar realidades. Enquanto explorava a vastidão daquele local sagrado, a sensação de pertencimento e humildade se intensificava. Em meio aos livros e à sabedoria acumulada ali, percebi. O conhecimento não se restringia apenas ao passado, ele se abria como uma porta para o futuro, onde a transformação e o autoconhecimento eram fundamentais para uma nova era. O anjo parou diante de uma estante ricamente decorada, e comentou que a Biblioteca Celestial não era apenas um depósito de histórias, mas um convite para que cada alma ampliasse seu entendimento e descobrisse a verdade dentro de si mesma. Fui tomado por uma onda de emoção e gratidão. Em meio à vastidão de conhecimentos, percebi que minha jornada não terminava com a revisão de minha vida, ou com as revelações divinas, mas se estendia além dos limites do tempo e do espaço, desafiando-me a buscar continuamente a sabedoria e a iluminar o caminho daqueles que ainda procuravam respostas. Diante de toda a grandiosidade que eu presenciava, o cenário celestial começou a se transformar novamente. Após a imersão na Biblioteca Celestial, onde cada história e cada melodia do universo pareciam desvendar os mistérios da existência, fui levado a uma sala de aura tranquila, onde a presença de Jesus se fazia sentir de maneira especial. Ele me esperava, com um semblante sereno e olhar acolhedor, como se já conhecesse as angústias e desejos que pulsavam em meu coração. Quilon, disse Jesus com voz suave, mas firme, chegou o momento da escolha. Você pode permanecer aqui, neste reino de luz e sabedoria, onde todas as dores desaparecem e a paz é eterna, ou retornar à terra, ao mundo que você conhece, onde sua missão ainda não foi cumprida. Essas palavras ressoaram em mim como um chamado irresistível. O ambiente ao redor parecia vibrar com a energia do infinito, e o contraste entre a paz celestial e a realidade terrena se tornava cada vez mais evidente. Enquanto Jesus falava, eu sentia uma mistura de desejo e apreensão. Permanecer ali significava viver em um estado de constante harmonia, um refúgio onde a alma jamais sofreria. Contudo, a lembrança dos rostos queridos, especialmente o de minha mãe, Sofia, e de amigos como Evelyn e Damien,
trazia à tona o amor e a responsabilidade que me aguardavam na terra. Eu sinto tanto a paz daqui, a plenitude que você me oferece, mas meu coração ainda anseia pelo abraço da minha mãe, pelas conversas simples e até mesmo pelos desafios que me moldam, confessei, a voz embargada pela emoção. Jesus inclinou a cabeça, como se compreendesse a complexidade dos meus sentimentos. A escolha é sua, Quilom, se optar por retornar. Saiba que uma parte dessa paz e sabedoria ficará enraizada em você. Mesmo que muitos dos detalhes se dissipem, a essência, o amor que agora habita seu coração, nunca será esquecido. O silêncio tomou conta por alguns instantes, enquanto meus pensamentos se debatiam entre a sedução do paraíso e a urgência de retornar à minha vida terrena. Ao meu redor, o ambiente celestial continuava a exalar uma calma inabalável, mas eu via, em cada feixe de luz que penetrava a sala, a lembrança dos desafios humanos, das dores e das esperanças que ainda pulsavam na terra. Uma voz suave, quase imperceptível, sussurrou: Quilom, a verdadeira grandeza da vida não está em fugir da dor, mas em transformá-la em aprendizado e amor. Essas palavras, vindas talvez do próprio universo, ou da essência divina que me cercava, tocaram profundamente meu espírito. Tocaram profundamente meu espírito. Em meus olhos, as lágrimas começaram a se formar, mesclando gratidão com a tristeza da despedida de um lugar tão sublime. Eu sabia que permanecer ali, num estado de perfeição, significaria abdicar do calor humano, dos desafios e, sobretudo, do amor daqueles que ainda precisavam de mim. Jesus, eu escolho retornar, declarei, com uma convicção que misturava tristeza e esperança. Volto para aqui, mesmo que eu esqueça muitos detalhes. Essa luz interior me guie e me ajude a transformar a dor em amor para aqueles que amo. Jesus sorriu, e o ambiente pareceu brilhar ainda mais intensamente, como se a escolha tivesse selado um destino de redenção e propósito. Então, que assim seja, guarde essa luz no coração, pois ela iluminará seu caminho mesmo nos momentos mais sombrios. Com essas palavras, senti uma transição poderosa se iniciando. O chamado para retornar à terra era inevitável, mas a certeza de que levaria consigo o legado de amor e transformação que vivera naquele reino celestial, me dava a força necessária para enfrentar o que viesse a seguir. Quando a escolha de retornar à terra foi selada, senti uma onda de transição que me envolvia por completo. O ambiente celestial começou a se dissipar lentamente, dando lugar a uma névoa suave e ao eco distante de vozes e sussurros. Senti minha alma sendo puxada, como se o próprio tempo se curvasse para me reintegrar ao meu corpo inerte, ainda jazendo em um leito hospitalar em Los Angeles. A sensação foi simultaneamente repentina e tranquila. Ao acordar, reconheci os contornos familiares do quarto, o som das máquinas monitorando meus batimentos cardíacos, e os rostos preocupados ao meu redor. Jasper Reynolds, o médico que se tornou meu pilar de esperança, estava ao lado da minha cama com uma expressão de alívio e surpresa. Quilom, você voltou, exclamou ele, com a voz cheia de emoção. Seu coração parou, mas, milagrosamente, voltou a bater. Tentei responder, mas minhas palavras saíam como sussurros confusos, ainda preso entre a vida e a morte. À medida que os dias se transformavam em uma rotina de descanso e recuperação, cada momento era marcado por uma sensação de renascimento. Os enfermeiros e médicos cuidavam de mim com uma delicadeza que parecia refletir a intervenção divina que eu havia experimentado. Em conversas breves, ouvi-os comentar, quase como uma lenda, sobre aquele momento em que os sinais vitais de um homem se apagaram e retornaram como se uma força invisível os tivesse reacendido. Em meio a esse turbilhão de cuidados médicos, minha mãe, Sophia Mercer, entrou no quarto com um misto de alívio e incredulidade no rosto. Certa manhã, enquanto o sol entrava timidamente pelas cortinas, ela se aproximou com cuidado, segurando minha mão trêmula. Meu filho, o que você viveu, eu ainda não consigo acreditar, disse ela, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas de alívio e espanto. Tentei explicar, mas as palavras pareciam insuficientes para expressar a imensidão do universo que experimentei. No entanto, ao mencionar detalhes específicos, como a descrição exata de meu bisavô,
Um homem que nunca conheci, mas cuja imagem ela guardava em suas memórias. Sentia a confirmação de que minha experiência havia transcendido as fronteiras do físico. Cada dia no hospital se tornava um capítulo de introspecção. Durante longas horas de recuperação, refleti sobre as revelações do encontro divino, sobre a promessa do dia zero e sobre a escolha que fiz de voltar à vida para cumprir um propósito maior. Aos poucos, as lembranças celestiais se misturavam com a rotina terrena, como se uma parte de mim permanecesse eternamente ligada àquele reino de luz. Em uma tarde tranquila, enquanto a chuva suave batia na janela, conversei com Jasper novamente. Você realmente acredita que o que vivi foi real, ou seria apenas um delírio? Perguntei, com a voz cheia de dúvidas e gratidão. Ele, com um olhar compassivo, respondeu: Killon, às vezes o universo nos toca de maneiras inexplicáveis. O que você viveu pode ser a reconexão entre o corpo e a alma. A ciência ainda não compreende todos os mistérios, mas o fato é que você voltou, e agora tem a chance de transformar sua dor em luz. A recuperação foi não apenas física, mas também espiritual e emocional. Após 12 dias no hospital, percebi que cada respiração era um presente, e que a experiência vivida me deixou uma marca indelével. A dor, a solidão e a insatisfação que um dia me dominaram deram lugar a uma esperança silenciosa e a convicção de que a verdadeira vida era um presente. A transformação começava de dentro para fora. Hoje, mesmo levando uma vida simples, carrego em mim a lembrança de cada revelação, cada toque divino, sabendo que a cada batida do coração, a missão de transformar e iluminar continua a pulsar. A missão de transformar e iluminar continua a pulsar.